Procrastinação, segunda parte. Recebi perguntas de pessoas sobre que é óbvio a falta de estrutura familiar influenciando na autoestima e do autoconceito de uma pessoa, que atrapalha essa pessoa a se posicionar na vida, a acreditar nas suas potencialidades. Ok, mas quando eu falo em falta de estrutura familiar, eu falo num sentido mais amplo que diz respeito ao exercício dos papéis cabíveis a cada pessoa dentro de uma hierarquia. O papel dos pais é educar, é mostrar o mundo, é mostrar como a gente interage, e o papel dos filhos é aprender. A falta de estrutura está tanto na falta dessas habilidades, dessas condições, da metodologia para isso, do modo como isso é transmitido, quanto no excesso do cuidado, no excesso de amor, e aquela frase típica: vou dar para o meu filho o que eu nunca tive, mas vai negar para ele, eu friso aqui, exatamente o que a gente teve. A falta nos faz nos mexer, nos faz buscar. Então, a questão da estrutura familiar, ela pode pecar tanto para mais quanto para menos, né? E as habilidades de um indivíduo para a vida elas são treinadas desde a infância. Já falei em vídeos anteriores que os jogos, as brincadeiras da infância são importantes para a assimilação de valores quanto aos direitos dos outros e os nossos. As regras, né? Porque tudo na sociedade é regra. As leis existem para nos organizar, porque se não houvesse lei, seríamos um bando de crianças correndo atrás de satisfazer nossos desejos, sem pensar nos desejos dos outros. A lei media o desejo com o que se pode fazer. Então, na questão da hierarquia dos papéis, a gente observa muito que a juventude, a criançada aí cresceu muito em poder. Essa geração de pais nascidos nos anos 60, 70, que passaram por períodos históricos marcados por revoluções, guerras, eles trouxeram crianças ao mundo marcados pela própria dor. Então, essa frase, eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive, é muito reflexo dessa dor que essas pessoas trouxeram em termos de privações. Hoje em dia, em média, vamos dizer, na classe média, uma criança fala que quer um tênis de marca, ela espera muito pouco tempo para ter esse tênis, porque já é padronizado que se ela quer, ela precisa ter. Já ficou muito comum isso. Ela pode ter vários pares de tênis em excelente estado no armário, mas se ela quer esse tênis, ela ganha. Porque se o pai não der, a madrinha dá, a tia dá. Então, eu lembro de uma época em que meus pais passavam por dificuldades, isso muito lá nos anos 60, 70, muitas questões sociais e econômicas no país. Eu lembro que existia a época certa de se comprar um tênis, independente se os pés estavam fazendo curva dentro do sapato. Já passei por isso. E a grande lição que se aprende é aprender a esperar. E é uma espera ativa, porque na minha época existia já, sem que se falasse sobre isso, a questão do merecimento, da meritocracia, né? Os papéis eram definidos, eram muito bem definidos, e ai daquele filho que não cumprisse suas tarefas, né? A gente sofria castigos, né? A gente não tinha essa história de fazer cara feia, fazer bico, se ouvisse um não existia. E essa geração de pais que veio de lá para cá tem muito medo de bico, de cara feia.
né? Não suporta as represálias, a pirraça, o se esconder no quarto, né? O nível de liberdade é muito grande. Hoje as crianças, os adolescentes estão cheios de poder, né? Então, a questão do desejo tem muito a ver com aquela instância do id, que faz parte da estrutura psíquica que Freud formulou, id, ego e superego. O id nós podemos dizer que é aquela instância do desejo, o eu quero. É aquela instância em que há energia para buscar o que eu quero. O superego é uma instância que é desenvolvida a partir das aprendizagens com a interação no mundo, com a educação que a gente recebe, com os valores que nos são passados. E o ego é aquele que media essas duas instâncias. O que acontece? Eu expliquei de uma forma bem simplista, viu? O que acontece quando o id da nossa estrutura é muito atendido, muito valorizado? Infla o ego. O superego, não houve um trabalho no superego de delimitar, de dizer até aí pode, daí em diante não, agora não. Você não está fazendo por merecer. Por que você está fazendo, me agredindo dessa maneira? Você acha isso bonito? Então, a importância, a seriedade da gente dar uma estrutura psíquica para os nossos filhos também percorre pela linha do não. A linha do limite, a linha do bom senso, a linha do merecimento. Porque, imagine, é muito fácil perceber isso. Se você cria uma criança que é atendida em todas as suas vontades, não precisa merecer, fazer por merecer, você está condenando essa criança a ser um adulto infeliz, porque não aprendeu regras, não aprendeu que ele tem um papel a desempenhar no mundo e aleja o eu dessa pessoa porque ela não vai ter o prazer de conquistar as coisas. Então, quando a gente pensa em procrastinação, a gente também esbarra na questão da pessoa que, por não ter tido uma estrutura familiar que a mostrasse os papéis, as obrigações também, não somente o prazer, você pode ter, você merece, você é meu filho, então você merece. Essa pessoa desenvolve um aleijão na sua potencialidade, porque ela não teve oportunidade na época certa, na época de plantar, de semear, oportunidade de reconhecer que é capaz. Não é por questão de vaidade que vou dar esse exemplo, mas eu sou filha de um artista plástico. A vida inteira a nossa casa era metade casa, metade oficina. E existiam departamentos nessa oficina. Cutelaria, forja, escultura, pintura, desenho, era muita coisa legal. E uma vez, aos 13 anos, ia acontecer uma festa no colégio, e eu não tinha uma sandália me servindo no pé. É aquela fase em que a gente cresce horrores, né? Perguntei meu pai, o senhor me dá uma grana para comprar? Na verdade, não é grana. Senhor, me dá dinheiro para comprar uma sandália? Porque vai haver uma festa na escola e minha sandália não serve mais no meu pé. Ele disse, infelizmente eu não tenho condição. Não tem jeito mesmo de você usar o que você tem? Beleza. Foi frustrante, mas o que aconteceu? Eu já havia aprendido a lutar pelo que queria. Eu já havia aprendido em casa com meus pais que quando a gente quer uma coisa, a gente busca, a gente cultiva. Aos 13 anos eu fui para a oficina do meu pai e percebi que existia material suficiente para fazer uma sandália. E eu usei como molde uma sandália havaiana para o solado. Aí eu fui afinando para ficar mais elegante no formato de uma sandália. E fiz a sandália e fui para a festa. Em termos de aspecto físico, nota 8. Em termos de conforto, nota 4. Mas eu fiz a sandália. Então, é esse prazer de hoje estar podendo contar isso que forma a identidade de uma pessoa que corre atrás,
que consegue acreditar no desejo que tem, acreditar que tem potencial, que é só planejar, que é só buscar. Mas isso só aconteceu porque eu vivi privações, porque eu vivi um desafio constante de buscar o que eu queria. Então, em termos de procrastinação, nós precisamos analisar tudo que acontece em torno daquela pessoa. Será que ela não aprendeu a habilidade de buscar? Será que ela foi tolhida, impedida de buscar? Será que ela não teve oportunidades? Será que os pais estavam atentos a educar ali um ser humano com respeito às suas potencialidades, suas habilidades? Né? A criatividade, a ousadia, o empreendedorismo. Então, é isso que eu gostaria de falar a respeito disso, né? Que falta de estrutura familiar não diz respeito só ao que falta, mas também ao que excede. Porque enquanto você dá tudo que seu filho quer, você está tirando dele a oportunidade de aprender a esperar, aprender a merecer, a aprender a valorizar dinheiro, porque não é fácil ganhar dinheiro, né? A gente não fica criando filhos na fantasia de serem príncipes e princesas, aquela coisa do ego inflado, né? Então, esse é o recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, mande perguntas, será um prazer responder. Se você curtiu, compartilhe, ajude pessoas a pensarem um pouquinho sobre isso. Um abraço e até a próxima.